Olá, economistas, professores de economia, bacharéis, estudantes e todos aqueles que nos assistem no canal TV Economista. Continuando a falar sobre o Plano de Atividades 2023 do Corecon São Paulo, agora abordo três grupos, sendo duas comissões e um fórum de discussão. A primeira comissão é a Comissão de Economia do Setor Público. Então, muitas vezes, aqueles que estudaram economia sabem que num determinado ano, num determinado horário, se estuda, às vezes, até como optativo, economia do setor público. Sem perceber a importância da economia do setor público, porque o setor público, os organismos governamentais, praticamente são indutores de desenvolvimento, se cumprirem a sua missão, é claro, Um orçamento público, por exemplo, ele não é uma peça contábil, é uma peça voltada para o desenvolvimento econômico-social daquele município, daquele estado, daquele país. Quando se diz num orçamento que vai haver um investimento em tal área, em tal local, é porque se quer, naquele local, naquela área, que haja um desenvolvimento em torno da carência que até agora existe. Por exemplo, na área de educação, mas não precisa ser educação somente, pode ser uma estrada que viabilize o transporte de mercadorias, o transporte de alimentos, pode ser um entreposto, pode ser um depósito, alguma coisa que ajude a economia, Então, nós temos essa preocupação de que no setor público nós temos poucos economistas trabalhando efetivamente como economistas. Não temos um corpo de economistas em quase prefeitura alguma. Mesmo na capital de São Paulo é mínimo o número de economistas que nós temos. E nas prefeituras do interior e nas câmaras municipais do interior também não temos muitos economistas trabalhando. Então, esse é um dos projetos, prefeituras, economistas nas prefeituras, economistas nas câmaras municipais. Outro é o do orçamento transparente, que é uma campanha que nós vamos iniciar logo, porque a população paga os impostos, a população deveria saber que destinação foi dada aos recursos oriundos dos seus impostos. E isso é bastante difícil de saber. Porque muitas vezes se utiliza a nomenclatura da Lei 4.320, que é a lei que rege todos esses elementos desde 1964. Então, quando você olha a Lei 4.320, tem lá uma rubrica contábil. Mas o que significa? O que está por trás dela? Quanto foi para limpeza de rua, por exemplo? Quanto foi para asfaltamento? Quanto foi para manutenção de creches? Ninguém sabe. Então, nós estamos nessa campanha também. E existem outras atividades da Comissão de Economia do Setor Público. Uma outra comissão que nós temos é a de Políticas Públicas para a Superação da Desigualdade Social. Eu acho que resta poucas dúvidas às pessoas, à maior parte das pessoas, que um dos principais problemas do Brasil, se não for o maior, é a desigualdade social. Isso já vem de muitos séculos, não é de hoje, mas tem se agravado sobremaneira nesse século XXI. Cada vez mais nós vemos o isolamento e as dificuldades que uma parcela significativa da população enfrenta, e não é uma geração, não é uma pessoa, não é um grupo, é uma sequência de gerações que não vê perspectiva na sua vida, uma perspectiva melhor para mudar de status. E aí nós não estamos falando de alguém que é pobre querer ser rico. Não, é a dignidade, é o mínimo de dignidade que nós devemos ter e oferecer para todos os brasileiros e aqueles que vêm residir no nosso país e trabalhar. Então isso envolve questões de trabalho, isso envolve questões de educação, isso envolve questões de cotas, medidas assistenciais que são necessárias. Então, todas essas questões elas são tratadas pela nossa Comissão de Políticas Públicas de Superação da Desigualdade Social.
o nosso olhar de economistas, o nosso olhar estratégico, vai ajudar os órgãos governamentais e também a sociedade de um modo geral a enxergar essas alternativas que nós temos. E é isso que o Corecon está oferecendo para a sociedade brasileira através desta comissão. Por fim, o Fórum Economia Solidária e Responsabilidade Social já trata também alguma coisa relacionada à redução da desigualdade, mas com um enfoque diferente. Enquanto nós estamos na Comissão de Políticas Públicas tratando especificamente disso mesmo, políticas públicas, já no Fórum de Economia Solidária e Responsabilidade Social é o privado, são as iniciativas que a sociedade vai conseguindo realizar para reduzir, para amenizar essas desigualdades. Então nós conhecemos muitos e muitos projetos que trazem renda para a população mais pobre de forma sustentável. Nós conhecemos empresas e outros organismos que conseguem ter aquilo que nós chamamos de políticas de responsabilidade social, aproveitando benefícios fiscais. Este espaço que o Corecon abre no Fórum de Economia Solidária e de Responsabilidade Social deve ser ocupado por estas instituições e que, com a ajuda dos economistas, pensando estrategicamente, a sociedade possa levar adiante essas iniciativas e, ao mesmo tempo que, de alguma maneira, cobrando os organismos públicos para que cumpram a sua função de harmonizar a sociedade, inclusive dando perspectivas de renda para todos. Lembrando que a Comissão de Economia no Setor Público é coordenada pelo vice-presidente, Odilon Guedes. A Comissão de Políticas Públicas para a Redução da Desigualdade é coordenada pelo conselheiro Antônio Prado. E o Fórum de Economia Solidária e Responsabilidade Social é coordenada pelo conselheiro Carlos Cordeiro. Assim, completo as 3 comissões de que nós tratamos e vamos, no próximo programa, tratar de outras comissões. Obrigado.